Eu queria mesmo ter umas esteiras oficiais. Tinha que ser como os jogadores. E na altura era, pronto, a referência era o Ronaldo, o Cristiano Ronaldo, e ele jogava na altura com as Mercurial. E então eu tinha que ter umas Mercurial. Só que na altura, para ser esteira oficial, era muito difícil encontrar o meu tamanho. Eu na altura era o 37,5 ou 38, vá lá assim. Mas era muito difícil encontrar mesmo esses tamanhos, não havia. E então eu tinha que ter as esteiras e fomos à loja, só que não havia, nem o 39 havia, só havia um 40. Eu comecei a experimentar as esteiras e mas isto, vou pôr aqui uma palmilha e toca a andar, mas vou ter umas Mercurial. E joguei por muitos anos com umas Mercurial com 2 números acima, mas era do Ronaldo e eram oficiais. E pronto, e foi também, olha, mais um esforço que os meus pais fizeram, porque a esteira é bastante cara, mas foi uma prenda do meu pai e que hoje em dia ainda tenho também essas esteiras guardadas. Quando a minha mãe chegou a casa e disse que nós tínhamos que irmos treinar ao União Recreativa Ferreiros, olhámos uma para a outra, então, mas equipamentos e coisas, não se preocupem, está tudo combinado com o clube, vocês terão equipamento quando chegarem lá. Tenho um gosto pela esteira branca, acho que é uma cor que nos torna mais leve, somos mais rápidos e conseguimos ver melhor a bola. E então a expectativa era grande quando chegamos lá, a primeira coisa que eu vi foi se havia esteiras brancas e havia lá umas, até estavam um pouco já velhinhas e gastas, mas foi aquelas, mas porquê é que não ficas com estas? Não, eu gosto destas. E pronto, então fiquei com essas esteiras usadas, mas pronto, foi o que me acompanhou na minha primeira época, foram essas esteiras. Eu tenho uma irmã gêmea, nós andamos sempre juntas na escola e iniciamos a prática desportiva também juntas. Eu iniciei a minha carreira no Ferreiros, muito porque a minha mãe viu que nós gostávamos imenso de jogar à bola e tinha um amigo que era o diretor da União Recreativa de Ferreiros, falou com ele e foi muito por vontade da minha mãe e por nossa vontade que iniciamos este gosto pelo futebol e foi no Ferreiros em que iniciamos. Permanecemos no Ferreiros durante 5 épocas, fui vice-campeã nacional no Ferreiros, até que depois a direção decidiu não continuar o clube e então tivemos que ir para o outro clube, neste caso o Eirense. No Eirense, nós, sempre acompanhada pela minha irmã gêmea, fomos campeãs distritais de Coimbra, tanto da Taça Distrital de Coimbra como a Supertaça de Coimbra. Depois também, no final dessa época, o Eirense não quis continuar e então surgiu o convite do Cadima e fomos as duas também para a União Recreativa de Cadima. E pronto, eu permaneço na União Recreativa de Cadima há 25 épocas. Eu estudava e jogava a bola, tinha um gosto e tenho um grande gosto de jogar futebol. Entretanto, não pude continuar os estudos e comecei a trabalhar numa padaria. A minha irmã já estava no exército e queria prosseguir a carreira militar e surgiu o convite da GNR e insistiu para que eu fosse com ela fazer os testes para a GNR. E eu achei que era uma oportunidade para seguir também a minha vida profissional e vim com ela a fazer as provas. No entanto, ela chumbou nessas provas e eu passei e assim ingressei na GNR. Os meus colegas todos sabem que eu jogo à bola, até porque temos atividades esportivas em que eu participo sempre com eles também na parte de jogar à bola com eles. Inclusive faço parte da seleção das Forças de Segurança, em que já fomos ano passado, em novembro,
campeões mundiais e este ano, em maio, fomos campeões europeias. Por isso é inevitável eles não saberem que eu jogo a bola, porque também tenho que me ausentar e é inevitável. Alguns colegas não têm este conhecimento ainda da dimensão que é da mulher ainda a jogar à bola. Muitas das vezes ficam surpreendidos quando sabem que eu ingressei ou que ainda pratico futebol no Cadima, ou neste caso nas Forças de Segurança, e muitas vezes ficam surpreendidos, mas outros sabem e dão força e enaltecem essa minha sempre disposição para poder representar tanto o Cadima como o Portugal. Neste momento estou na parte do Departamento de Recursos Financeiros, em que auxiliamos administrativamente e financeiramente todas as unidades da GNR. A conciliação da minha vida pessoal, neste caso desportiva, com a profissional, é sempre uma correria. Todas as semanas faço 2 viagens de Lisboa até Coimbra. Saio do Portel às 17h30 para apanhar o comboio. É um sacrifício que tenho que fazer para conseguir treinar com a equipa. São 2 viagens semanalmente. Chego por volta das 7h30 a Coimbra, apanhar o carro em Coimbra, ir até ao treino, treinar com elas, ver dinâmicas de treino e planear um plano para o próximo jogo, e depois no final do treino vir outra vez até Coimbra, apanhar o comboio e chego a Lisboa à 1h30 da manhã. Jogo futebol há mais de 20 anos, sou avançada, mas também gosto muito de jogar na posição número 10 e tenho uma paixão enorme pelo futebol. Quando eu tinha 9 anos, na Madeira, e curiosamente no mesmo clube que o Cristiano Ronaldo, no Andorinha, eu tive o privilégio e tenho essa história para contar também aos meus filhos, aos meus netos, que técnico de equipamentos era o pai do Cristiano Ronaldo, o Sr. Diniz. A minha história no futebol português começou mesmo no Andorinha, depois passei para o Marítimo, uma vez que o Andorinha não tinha já futebol feminino. Depois do Marítimo passo pelo Braga, 6 anos de Braga ao peito, regresso ao Marítimo recentemente e agora outra vez novamente no continente a representar o Albergaria. Sou conhecida pela menina dos pontapés de bicicleta e isso, claro que deixa-me bastante orgulhosa, porque é curioso também que a minha primeira bicicleta num jogo oficial, que foi pelo Braga, foi após o Ronaldo fazer a bicicleta contra a Juventus e isso deixa-me bastante orgulhosa. Outro ponto assim, relevante foi que também foi no aniversário do meu pai essa primeira bicicleta. E tudo junto levou a encher-me de orgulho. Este talento já nasceu realmente, talvez eu tinha 7, 8 anos, quando eu brincava com o meu irmão no quarto, onde já ele atirava-me a bola e eu em cima da cama já fazia os meus pontapés acrobáticos e tudo mais, e brincávamos muito assim, porque assim queríamos era acertar na bola para acertar num ponto, num objetivo, numa baliza, vá. E realmente começou aí tudo com o meu irmão no nosso quarto. Aqui tenho a minha primeira entrevista de todas, tinha eu 9 anos, pelo Andrinha, e era ser como Deco, lá está, era o meu verdadeiro ídolo. E esta entrevista tem uma história, porque eu sempre disse aos meus pais que queria entregar esta entrevista ao Deco. E então um dia que eles foram, que o Porto foi jogar à Madeira contra o Nacional, eu convenci os meus pais a irmos
ao aeroporto, na verdade, não convenci, porque nós íamos sempre buscá-los ao aeroporto, e ele veio à entrevista comigo. E foi engraçado que nesse dia eu entrei no autocarro do Porto e até íamos seguir viagem. Eles seguiram viagem comigo lá dentro e tiveram que parar para eu poder sair, porque eu fugi por todos e tinha que entregar a entrevista ao Deco, e entreguei a minha entrevista ao meu ídolo. Aqui tem a camisola do Andorinha, a primeira também, quando eu jogava com os rapazes, e que ficará sempre para a minha história. E pronto, é um orgulho bastante grande ter feito parte deste clube, e por ser também o primeiro clube do Ronaldo, como é óbvio. Interessante para o Marítimo, e esta camisola é bastante especial, porque foi quando a equipa fez-me uma surpresa de quando eu vou para os Estados Unidos, e ofereceram uma camisola como um gesto de agradecimento, e onde todas elas assinaram, e também coincidi com os 100 anos do Marítimo. Entretanto, aqui também tenho a minha primeira entrevista quando vou para a seleção, na Sub-19. Na altura fizeram esta analogia com o Ronaldo, porque o Ronaldo estava a chegar ao Real Madrid e ele era o número 9, e então colocaram a Laura Luiz, a CR9 feminina da Madeira, e faziam sempre esta comparação, o que para mim também deixava-me bastante orgulhosa de ser comparada ao Ronaldo. Outra coisa mesmo muito especial, e é a braçadeira de capitã, que foi a primeira vez que sou capitã pela Sub-19 na Seleção Nacional, e que no final desse apuramento, desses jogos que nós fizemos, eu pedi para ficar com ela, e deram-me e assinaram, e vou recordar para sempre, porque é mesmo um motivo de orgulho representar o nosso país, e ainda para mais ser capitã de equipe. Esta aqui tem mesmo muito significado. Esta ficou mesmo para a história do futebol português, porque foi a primeira do Euro. Foi quando nós fizemos história pela primeira vez a participar no Euro feminino, e eu tive o privilégio de fazer parte desse grupo e de jogar também. É uma camisola que está sempre guardada, e pronto, está num quadro em casa, e que me orgulho bastante, porque é o momento mais alto que eu vivi na Seleção Nacional, e ainda por cima com o meu número favorito, que era o número 8. Vamos à rua? Eu sou uma privilegiada, porque desde sempre, e estamos a falar há mais de 20 anos atrás, onde o futebol no feminino era totalmente diferente e havia muito preconceito, os meus pais nunca me impediram de jogar futebol. Eles adoravam. Eu comecei também a jogar muito com o meu avô, porque até aos 6 anos de idade eu vivia com os meus avós, e eles sempre incentivaram-me. Toda a família jogava futebol, e eu com os meus amigos tínhamos um campo à frente de casa, estávamos sempre com a bola, sempre. Mas os meus pais sempre apoiaram-me e nunca faltavam a um jogo. Se fosse preciso, arranjava alguma colega para trocar por causa do trabalho, mas tinham que estar lá sempre presentes para me ver. E também, como por exemplo também na seleção, quando sou chamada à seleção, seja a seleção da Madeira, seja a seleção de Portugal, eu tive sempre o privilégio de ter ou a minha mãe ou o meu pai a fazerem viagens para ir me ver a jogar. Internacionalmente comecei em grande, comecei a ir pelo outro lado do mundo, que era para cumprir o sonho americano. Tive o convite para ir para a universidade nos Estados Unidos, e com grande esforço dos meus pais, que consegui concretizar esse sonho, porque sei que foi bastante esforço deles. Eu tinha 18 anos, ainda era uma menina, e no início aquilo foi muito difícil. No entanto, eu regresso uns meses a Portugal, em janeiro, mas em abril estava com a sensação de que não tinha cumprido e não tinha conseguido o que eu queria. E então surgiu o convite para estar mesmo na Liga Americana Profissional, e que são os 3 meses de verão, e abracei esse projeto, e nunca na vida vou-me arrepender,
porque foi mesmo os melhores meses nos Estados Unidos, e onde eu pude jogar contra as melhores jogadoras do mundo e foi uma experiência brutal. Depois disso tem outra passagem que é pela Alemanha. Tive 4 anos na Alemanha a jogar também a Bundesliga, que era na altura a melhor liga do mundo, digamos. Esta fotografia foi na primeira época em que representei o Cadima. De todas as jogadoras que estão aqui nesta fotografia, ainda sou eu a única que jogo futebol. De resto, já ninguém pratica futebol. Apesar de eu saber que elas têm esse gosto pelo futebol. Mas outras circunstâncias, por motivos profissionais ou de família, tiveram que abandonar a prática do futebol. Mas sei que elas gostam. Tem de ver o jogo, tem de ver o jogo. Venha, você vai, é isso mesmo. Vai lá ver o jogo. Vamos ganhar. Vai lá ver o jogo, você vai estar Aqui estamos nós, no fim de semana de jogo, e tal como todos os jogos em casa, nós temos sempre esta mesma rotina, dar o nosso passeiozinho, a nossa caminhada, criar esta alegria, esta dinâmica de grupo. E eu quero que hoje vocês, a partir do momento que pisem aquelas 4 linhas, sejam os 11 que entrarem, sejam os restantes 7 que ficarem no banco, seja quem for, vai tudo lá para dentro com o mesmo espírito, com a mesma gana, com a mesma vontade, que é de vencer, está bem? E é para isso que nós vimos aqui todos os santos dias de trabalho, é para trabalhar, para termos um objetivo, para termos um propósito, para chegar a estes dias e demonstrarmos aquilo que foi o nosso dia, aquilo que foi o nosso trabalho. Está bem? Portanto, minha gente, minhas meninas, minhas atletas, eu só vos peço aquele esforcinho extra hoje, está bem? Vamos levar deste sítio esta energia que é tão própria aqui da nossa casa, do nosso Cadima, e vamos tentar levar isto connosco lá para dentro do campo e vamos ser Cadima, vamos ser União Recreativa de Cadima, está bem? Vamos a isso, Ana, força! Vamos lá! Sabe o que é que nós temos que fazer? Trabalhar para conseguir. Trabalhar para conquistar. E temos que ter vontade. Temos que ter vontade de ir lá para dentro e querer mais. E melhor. E sermos superiores. E no final então fechamos juntas. Juntos. Estamos aqui para isso. Ok? Ok. Celeste, tudo bem? Olá. Oi, Perlito. Tudo bom? O jogo fora de campo, na condição de lesionada, é extremamente frustrante, porque nós queremos ajudar a equipa, queremos apoiar, queremos estar lá a combater, sermos resilientes na entrega do futebol, porque é isto, o futebol. Mas, se Deus quiser, há de chegar à altura e eu voltarei a jogar. Hoje em dia, agora, portanto, o preconceito com a mulher a jogar futebol, isso tem sido bastante eliminado e as redes sociais, os mídias têm feito um trabalho incrível para que isso desapareça aos poucos. Mas antigamente nós ouvíamos muitos, pronto, eram os machistas, os homens que mandavam aquela boquinha, tens que ir para a cozinha, ou tens que ir lavar a casa, a roupa, esse tipo de coisas. Eu nunca recebi propriamente isso, nem mesmo quando eu jogava com os rapazes, porque sentia-me até sempre protegida por eles, mas sabemos que existia e tínhamos colegas que contavam esse tipo de histórias. Hoje em dia nós vimos já muitas equipas técnicas realmente a olhar para a mulher como ela é, com as preocupações de, ok, a mulher tem menstruação todos os meses e isso é um ponto fulcral para o nosso desenvolvimento e também por causa de lesões. Nós sabemos que é propício a ter mais lesões quando estamos menstruadas e então já há equipas técnicas a fazerem essa gestão, ou em vez de fazeres 1h30 de treino, essa atleta só faz 1 hora e isso é cada vez mais importante porque nós não somos iguais aos homens, nunca seremos e acho que se queremos evoluir nós temos que ir em encontro às nossas necessidades.
A mulher tem aquela ideia do corpo perfeito e não é bem assim, porque uma chuteira deforma um pé também, muitas das vezes, uma pancada fica uma negra, ou então, portanto, olha, eu já tive lesões no ombro, já tive uma mão partida, já tive uma cicatriz no olho, e isso são marcas que vão ficar para sempre, mas também são marcas da minha vida, do meu percurso, e eu estou bem com isso. E acho que qualquer mulher deve estar bem com o seu corpo, todas nós somos diferentes, mas são as marcas de guerra. Tenho 44 anos e não penso ainda em arrumar as chuteiras. Eu acho que ainda tenho alguma coisa a dar, sinto que tenho. No entanto, tenho já planos para tirar o curso de treinadora e continuar este meu gosto no futebol, noutras funções, mas sempre no futebol. Quando deixei de ser convocada, salvo erro em 2018, que deixei de ser convocada à Seleção Nacional, foi bastante difícil. Foi bastante difícil porque eu já estava há quase 10 anos sempre a ser convocada, e quando se deixa de ser, acho que nós precisamos fazer um luto daquilo que nós mais amamos. Que eu me lembro, foram 2 anos de bastante luto. É bastante complicado de gerir essas emoções e pensar se há um dia que eu vou voltar, se não há um dia. E aos poucos esse luto foi-se fazendo, portanto durou 2 anos e qualquer coisa, mas foi feito e pronto, cá estamos. Neste momento eu tenho realmente 2 verdadeiros sonhos, que era, um deles era sem dúvida marcar um pontapé de bicicleta pela seleção nacional, e outro era ir a um mundial. Como é óbvio, enquanto que eu for jogador, esse sonho vai permanecer, seja cumprido ou não, e tenho um grande sonho de representar o meu clube de coração, que é o Futebol Clube do Porto.